Meu nome é Raquel, estou falando aqui de Curitiba, da Vinil Sul. Na verdade, esse, então, é o primeiro webinar do mês de fevereiro. Durante todo o mês de fevereiro, a Vinil Sul vai fazer todas as quintas-feiras um encontro online aqui, nesse canal, para falar um pouquinho sobre soluções e tecnologias de impressão. Nesse primeiro evento de hoje, a gente vai falar especificamente sobre sublimação e personalização de brindes personalizáveis. Então, esse é o nosso tema de hoje. Queria dar boas-vindas, então, a gente tem uma parceria nesse evento, e o nosso grande parceiro é a Epson, e eu queria dar as boas-vindas, então, para a Luciara Souza, é a nossa executiva comercial da Epson Brasil, e a Luciara veio contar um pouquinho para a gente também, veio agregar, veio somar para esse evento. Também da Epson, o Thiago Silva, gerente de produto, especialista em estamparia digital, impressão da linha têxtil Epson também, sublimação. Também está aqui com a gente a Bruna da equipe Vinil Sul, e a Bruna que vai estar ali, gente, respondendo vocês. Então, para ser um evento bem dinâmico, eu vou contar para vocês como é que vai funcionar. Nessa primeira parte, a gente tem o prazer de contar com a Rosa. A Rosa está falando do Rio de Janeiro. A Rosa é a fundadora e a proprietária da CCR Design. Também lá do Rio, a gente está contando com o Estevão. Estevão é nosso também consultor especialista em sublimação e estamparia digital. Ele está falando lá da Vinil Sul do Rio de Janeiro. E é ele que vai conversar com a Rosa e saber um pouco mais da história dessa empresa, que a gente tem o prazer de ter como cliente. A Rosa tem uma solução Epson, e aí ela vai contar um pouquinho para a gente que solução é essa e o que aconteceu na empresa dela depois que ela adquiriu esse equipamento. Então, a gente começa o evento falando com a Rosa e o Estevão, um bate-papo aí mais focado sobre esse mercado de personalização de brindes. Na sequência, o Thiago, aí sim, vai contar os detalhes desse equipamento para a gente, os detalhes da F570 da Epson. Então, o Thiago conta um pouquinho para a gente, vai mostrar mais para a gente sobre esse equipamento. E aí, no final, como eu comentei com vocês, a gente vai para as dúvidas que vocês têm, tá bom? Muito bem-vindos, então. Pessoal, só agradecer aqui a presença de vocês, tá? Como a Raquel colocou, eu sou da Epson, estou falando aqui de São Paulo. O Grupo Vinil Sul tem todo o nosso apoio para esses eventos, temos condições muito especiais para você. E agora vocês vão ficar em boas mãos aí com um belo de um case de sucesso, né, Rosa? Obrigada. Estevão, Rosa, vamos aí. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Raquel, obrigado. Luciara, Thiago, pela presença, é sempre um prazer estar podendo compartilhar um pouco desse mercado maravilhoso que é o mercado de sublimação. Eu, particularmente, sou apaixonado por sublimação já há alguns anos, e poder estar aqui conversando com a nossa amiga Rosa Maria, da CCR Design, é um grande prazer. Eu que acompanhei um pouco o processo lá, quando ela adquiriu a sua máquina, então a sua impressora Epson. Então é um grande prazer poder estar aqui junto com você, Rosa, e com todos vocês, para a gente poder conversar rapidamente, não rapidamente, mas assim, de forma esclarecedora sobre esse mercado. Rosa, seja muito bem-vinda, minha amiga. Como é que você está? A palavra é sua agora, quero ouvir você. Boa noite, agradeço aí a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e passando um pouquinho da minha trajetória como CCR Design. Rosa, como todo empreendedor brasileiro, né, como toda pessoa que se dispõe a abrir um negócio, enfrenta muitos desafios. Existem muitas formas de empreender, né, vários segmentos, e eu queria, nesse primeiro momento, que você compartilhasse com a gente o que te motivou, o que motivou a CCR Design a vir a começar nesse mercado de sublimação. Então, já era um projeto meu antigo,
né? Trabalhar com... Quando eu descobri a sublimação, me apaixonei também. E eu já sou design gráfico e parti para o ramo da sublimação, né? Fiquei apaixonada e comecei a sonhar. E um dos meus sonhos era ter uma impressora que eu pudesse ter uma gama de produtos que me desse a oportunidade, a possibilidade, né, de fazer mais produtos do que uma impressora convencional A4 ou A3 me dava. Então, eu já estava pesquisando uma impressora. Eu também não tinha condições de comprar uma plotter. Então, eu estava ali entre o céu e a terra. Verdade. E me apaixonei, comecei com camisas, canecas, mas tudo com uma impressora pequena, né? Comecei terceirizando os meus produtos, terceirizando a parte de impressão e prensa. Depois de um tempo na caminhada, é que eu comecei a realizar o meu sonho de ter o meu próprio equipamento. E comecei com equipamento pequeno. É interessante nessa tua caminhada, né, que é como a caminhada de muita gente. Começa terceirizando, né, naquele processo ali que às vezes é meio difícil, você não tem um controle da qualidade, você não tem o controle do prazo, porque você depende de terceiro. Eu acredito que essa aquisição tenha sido uma grande evolução para o seu negócio, né, você poder ter esse controle em casa. Para mim foi. Eu já estou um tempinho na caminhada e eu consegui comprar alguns equipamentos, mas eu queria um pouquinho mais. E ano passado, foi o ano que eu comprei a minha impressora, eu fiquei com muitas dúvidas por conta da pandemia. Porque como é que eu vou adquirir um equipamento que eu vou dar um salto grande e veio a pandemia. Então, eu fiquei muito pensativa. Mas, mesmo assim, eu acreditei e fui adiante. Comprei e não me arrependi. Que bom. Mas olha que interessante. A senhora, em meio a uma pandemia, um cenário incerto, né, a uma crise mundial, a senhora fez um investimento que, para o segmento da senhora, foi um investimento, né, relevante. Mas, assim, ao que todo investimento ele precisa ter uma demanda que gere esse investimento. Então, eu queria saber da senhora o seguinte: em meio a uma pandemia, muita coisa parada, muita coisa fechada, o que a senhora estava fazendo? Quais eram os produtos? Qual a demanda que a senhora tinha que te levou a fazer a aquisição de um equipamento, a investir no equipamento? Eu já fazia camisas, que é o meu carro-chefe, e almofadas, canecas, mas a minha maior dificuldade é que eu queria fazer uma arte que eu pudesse colocar, assim, dar mais uma opção para o meu cliente, e não só uma arte onde eu tinha um limite de 20 por 30. Esse era o meu problema. A gente chama aquela imagem quadradona, né? Exatamente. Quando veio surgiu a oportunidade, eu comecei a pesquisar e achei essa impressora, eu comecei a namorar ela, né? E levou um tempo, porque namora a impressora, namora a possibilidade de estar adquirindo aquele equipamento, tem a dúvida da pandemia, e eu acreditei, fui adiante, e ela me proporciona isso, que eu posso colocar a arte do tamanho que eu quiser, inclusive até fazer blusas com sublimação total. Pois é, a senhora que atende o segmento também de eventos, né? Festa de aniversário e tal. Acompanhando um pouco aqui no seu Instagram, deu para ver um pouco dos produtos que a senhora faz. A impressora, com o tamanho, né, de área de impressão, ela acabou abrindo um leque de possibilidades para a senhora. A senhora chegou a fazer algum produto com a impressora que a senhora não fazia antes, ela não tinha possibilidade de fazer antes? No caso, a sublimação total. Eu não fazia, eu tinha que terceirizar. Hoje eu posso fazer. Eu produzo a sublimação da blusa inteira. Então, tem pessoas que não querem só aquela artezinha na frente e atrás. Ela quer uma coisa maior. E hoje a maioria dos meus produtos,
na arte de blusa, eu pego ele quase que à frente da blusa inteira, entendeu? Entendi. Então eu posso fazer abadás, coisa que eu não fazia, eu tinha que terceirizar. Blusas com sublimação total, uma arte maior, tanto na frente quanto atrás. Almofadas, onde hoje eu tenho um tamanho maior de almofada, antes eu era limitada no tamanho de 30 por 30, por exemplo, entendeu? Pois é, né? A senhora falou um ponto interessante, porque assim, os brindes, né, os souvenirs, de forma geral, eles acabam se ampliando. Por exemplo, a almofada é um brinde que vende muito. A nível de custo, Exatamente. né, dependendo se você tem a costura e tal, ela dá um excelente custo, e é o que, por exemplo, eu já fiz, lá muito tempo atrás, eu também fiz brinde, então, almofada 40 por 40 é um tamanho comum que as pessoas pedem, e a, Exatamente. e a 3 não Exatamente. dava, né? E aí, E antes eu não podia. o travesseiro, né, como se fosse a fronha, praticamente, do Isso. travesseiro, a senhora consegue fazer existir a demanda, mas você tinha que terceirizar com uma plotter, né, que geralmente o custo era só por metro quadrado, e na impressora a senhora conseguiu atender ponto a ponto, né, aquela Consigo. fronhazinha de casal, né? Não sei se a senhora já É. chegou a fazer. Isso, já sim. Encurto o meu tempo, porque hoje, quando eu faço máscaras para empresas, eu faço blusas para a empresa, canecas, além, eventos da empresa e também para funcionários. E ao invés de eu imprimir folha por folha, no caso, eu já imprimo ela quase que, Contínua, né? se for sem máscara, é contínua, entendeu? Então, isso aí encurtou meu tempo, diminuiu meu custo, eu posso oferecer algo mais para o meu cliente. Interessante. Só está dizendo, então, que nesse processo de, ao invés de trabalhar com folha a folha A4, imprimindo no rolo, a senhora ganhou produtividade, né? A senhora Sim, conseguiu ter mais capacidade de produção, enquanto a máquina está imprimindo, a senhora está cortando o tecido, né? Deixando no molde, e aí, quando acaba de imprimir, aquele trabalho de recortar e ir para a prensa. Então, isso também foi positivo a nível de produtividade. com certeza, com certeza. Hoje eu Olha que posso fazer até vestidos. olha só! É, eu estampo também vestidos. É porque Não, nesse mercado personalizado, como a senhora faz um a um, né, a senhora tem essa possibilidade, porque tudo tem um quê de artesanal, né, de tem. manual, não é aquela Isso, escala produtiva, exatamente. como geralmente as plotters são indicadas. No caso da senhora, mesmo quando a senhora faz blusa, a senhora faz vestido, são coisas pontuais, né, aquelas quantidadezinhas que os clientes pedem, e aí a senhora consegue atender de forma exclusiva, de forma personalizada, o que Sim, exigiria antes sim. uma estrutura maior. As minhas camisas, geralmente, os eventos dos meus clientes, eles querem as blusas todas com nomes, entendeu? Então eu faço a arte de todos, coloco ali de uma vez só e imprimo, já sai todas elas com o nome de cada um e eu vou e assim é um pouquinho de artesanato também.